Você acredita na prosperidade? Lógico que eu acredito. A E sociedade por que eu que você tá luto, então por que diga. que você tá 20 anos morando no mesmo lugar, aparentemente não prosperou, você era um cara que teve instrução em boas escolas, teve o pai, né, que o pai, eu acho que os seus pais são médicos. Como é que você acredita numa coisa que você não vive? Porque o salto que você tem patrimonial, se você for olhar, ele é desde quando você virou deputado. Como é que você pode lutar pela prosperidade, sendo que isso não aconteceu na sua vida? Só depois que Cara, você entrou para ter um cargo público que você teve. Eu sei que às vezes a headline assusta, mas desde quando você virou deputado, você teve um aumento de 800 e poucos por cento de, segundo notícia, né? Eu não conheço o vamos patrimônio, explicar mas isso segundo aí? notícia, posso. Se você me permitir dar o tempo até de explicar isso aí, eu acho que as pessoas vão poder entender melhor, né? Mais do que uma headline. Vê só, eu trabalhei minha vida toda como professor. Antes de me formar, já estava no último ano da faculdade de filosofia, fui dar aula numa escola estadual chamada Maria Auxiliadora, e desde então trabalhei como professor nos últimos 20 e tantos anos. Professor, cara, é uma profissão que não dá dinheiro. É uma profissão que você faz por vocação, por acreditar. Eu me considero uma pessoa próspera trabalhando como professor, porque fazia o que eu gostava, porque nunca passei necessidade, a minha família nunca passou necessidade, sempre pude ter um padrão de vida compatível com o que eu ganho, né? Então, a prosperidade, Marçal, para mim, não é apenas os cifrões que as pessoas têm na conta bancária, né? Eu acho que as pessoas que entendem prosperar dessa forma têm todo o direito. O que eu defendo, e estou na política também para isso, é para que todo mundo possa prosperar, cada um do seu jeito. Eu me considero uma pessoa próspera. Me considero uma pessoa próspera porque, para mim, diferente de muitas famílias em São Paulo, não falta nada. Minhas filhas nunca tiveram nenhuma carência e sempre vivi do meu trabalho. Sobre essa coisa do aumento patrimonial, a headline só esconde o seguinte: a minha casa, que é essa aqui de onde eu estou fazendo a nossa live, a nossa sabatina, ela não estava no meu nome. Isso não tem nada a ver com o meu trabalho como deputado federal. E eu transferi ela para o meu nome no final do ano passado, dividido, do meu nome e da minha esposa. E, portanto, declarei no meu imposto de renda um patrimônio que não estava no meu nome e passou a estar no meu nome. Esse foi o meu aumento patrimonial do que se diz, né? Não tem a ver com o meu salário de deputado, que eu sigo usando como usava o meu salário de professor para poder sustentar minha família. Então você concorda que o empreendedorismo liberta as pessoas? Eu concordo que as pessoas que sigam pelo caminho de empreender e consigam prosperar do seu jeito precisam ser valorizadas pelo Estado e pela Prefeitura. A Prefeitura não pode aparecer para quem empreende só para cobrar boleto, como acontece hoje. Pergunte, eu tenho conversado com muitos pequenos comerciantes, tenho conversado com muitos jovens empreendedores da periferia, e hoje a Prefeitura aparece mais para dificultar a vida dele do que para dar um empurrãozinho, né? Eu, como prefeito de São Paulo, já assumi vários compromissos, Marçal. Um deles será criar a agência municipal de crédito, com juro subsidiado, para poder ajudar esse empreendedor a ter um empurrãozinho, a poder seguir o seu trabalho. Outro deles é criar o Acredita Mulher, para poder ajudar a mulher, a manicure, a esteticista, a salgadeira, a poder tocar o seu trabalho, né? A prefeitura não vai aparecer só para cobrar boleto, como é hoje na gestão do Ricardo Nunes. Vai aparecer para Então, como é ajudar. a empresa? Porque se você concordou que o empreendedorismo liberta, a gente precisa libertar o povo, né? Quem quer ser funcionário público, que seja funcionário público. Quem quiser ser funcionário privado, que seja funcionário. Mas o que mais gera imposto, o que mais gera emprego, o que mais gera inovação, o que mais gera crescimento no país é empresa. Não é o empresário. Empresário é a pessoa que tem CPF e que vai lá e arruma um CNPJ para pôr nas costas, né? Parece que é até uma vantagem o cara, mas na verdade a maior parte das empresas não tem nem lucro no Brasil. E o cara sofre para fazer. Eu quero, nesse recrutamento e seleção, saber o seguinte: você realmente acredita que o governo tem que estimular o trabalhador a virar empreendedor? Sim ou não? Marçal, aquele trabalhador que queira virar empreendedor, o governo tem que dar oportunidade para ele. Não tenha dúvida disso. Agora eu vou te dar um exemplo muito objetivo. Você falou de empresas. Teve uma coisa que tanto eu, como você, como a Tabata, com as nossas diferenças ideológicas, defendemos no primeiro turno.
coisa que o meu adversário agora não fez, que foi levar empregos para a periferia. Né? Já tinha na minha proposta, no meu programa de governo, a prefeitura dar incentivos para empresas poderem gerar empregos na periferia para o trabalhador. Pega um exemplo. Você tem hoje uma concentração de empregos na região central. Você vai lá na Barra Funda, que é o distrito que tem mais emprego por habitante, tem 700 empregos para 100 moradores. Você vai lá em Cidade Tiradentes, que é o que menos tem 3 empregos para 100 moradores. Mais de 2 milhões de pessoas saem todo dia de manhã da Zona Leste para ir para o centro trabalhar. Eu tive conversando com vários empresários ao longo dessa campanha. Um deles foi o setor de call center. Sabe o que eles falaram para mim, Marção? Que vários call centers estão se mudando de São Paulo para capitais do Nordeste, porque João Pessoa, por exemplo, a capital lá da Paraíba, botou o ISS a 3%, e aí para eles fechou a conta e valorizou. Eu perguntei para eles, se eu botar o ISS a 3% em Cidade Tiradentes, ou no Grajaú, no Itaim Paulista, vocês vão? Eles falaram na hora. Para mim é muito mais fácil mudar a operação para um outro bairro do que mudar para um outro estado. Então, uma das coisas que está no meu programa de governo é aproximar o emprego de onde moram as pessoas. E para fazer isso, não basta a iniciativa pública, é dar incentivo para que o empresário, seja com ISS, seja com IPTU, que são os impostos que a prefeitura tem, dá o incentivo para que esse empresário possa se estabelecer lá. Ele não vai por caridade, ele vai pelo ganho dele. E se a prefeitura der esse incentivo, ele vai. E é isso que eu vou fazer como prefeito de São Paulo. Porque não ganha só o empresário, ganha o trabalhador que não vai ficar 2 horas no ônibus lotado, atravessando a cidade, vai poder trabalhar perto de casa. Então eu, como prefeito, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, não vou ter nenhum problema para trabalhar em conjunto, em parceria, com aqueles empresários que queiram também contribuir para o bem da cidade. Esse é meu propósito. Ó, o pessoal que está assistindo, aperta o like aí, chama o Nunes, inclusive. Eu acho que a única coisa que o político tem medo de verdade é do povo. Então chama o Nunes, que a minha intenção aqui é entrevistar no mesmo nível que eu estou entrevistando o Guilherme. Para vocês que às vezes estão furiosos aí comigo, o Marçal não está batendo no Guilherme. Eu fiz de tudo da campanha. Eu não tá valendo mais a campanha, eu fazer algo, né, para tocar o terror na vida de ninguém aqui, mas eu estou aberto a fazer entrevista. Eu gostaria que o Nunes, eu sei que você está assistindo aí, que você, seu time, tomasse a decisão de entrar logo em seguida, pelo respeito, né, da quantidade de votos que eu tive aí. Eu estou aqui em Roma, eu poderia virar as costas aí, mas eu estou aqui humildemente fazendo essas perguntas, né? Preparei perguntas para você também. Se às vezes você estiver preocupado, não vou tocar em nada de pejorativo, quero mostrar a lucidez mesmo, que tem muita paixão na política. Então, quem está assistindo, escreve aí, escreve, chega aqui, Nunes, cola aqui, Nunes, eu não quero agir com desrespeito, nem com lacração, inclusive. Isso aqui, para quem não sabe, eu sou entrevistador também, eu tenho um canal de entrevistas, sei lá, acho que eu devo ter feito mais de 300 entrevistas, e eu gosto de tirar as respostas das pessoas. Ô, Guilherme, conta para mim como é que você vai fazer, dá 3 soluções aí que aumenta a receita do Estado sem aumentar imposto e taxa. Você tem essa solução aí? Tenho sim, Marçal. Uma delas é poder garantir que a prefeitura tenha mais inovação para fazer a cobrança da dívida ativa, né? Você tem hoje mais de 150 bilhões de dívida com a prefeitura. E você tem poucos procuradores da Fazenda da prefeitura fazendo a cobrança dessas dívidas. Você pode implementar métodos como outras metrópoles do mundo têm, inclusive com o uso de inteligência artificial, para poder facilitar a cobrança dessas dívidas e a prefeitura ter isso sem aumentar R$1 de taxa. Uma outra coisa que é importante é melhorar a qualidade do gasto público, cara. São Paulo hoje não precisa aumentar imposto, não. O orçamento é de 112 bilhões de reais. É o maior orçamento da história da cidade. O problema não é falta de dinheiro, é falta de prefeito, falta de planejamento. Se você direcionar melhor o gasto público, você consegue garantir que a política pública seja eficiente na ponta, a saúde seja melhor, a educação seja melhor, o transporte seja melhor, sem que custe isso R$1 no bolso de ninguém a mais. E tem, só se me permite a terceira coisa, você me perguntou 3, só falar da terceira que eu acho que é muito importante.
fala a terceira, só para te corrigir, que aí você vai ter que falar mais duas, se for o caso. A primeira que você falou de cobrar dívida ativa, a dívida é imposto atrasado. Então, não é uma solução de gerar receita para o Estado sem imposto. A dívida ativa, 150 bilhões que você informou, é dívida que está atrasada. Eu entendi que é uma solução para fazer isso, mas continua sendo um imposto. Se você quiser trazer mais algum. Vamos lá, não, só para a gente corrigir, isso aqui não significa aumentar imposto, né? É uma dívida que já está inscrita, que não cabe ao prefeito que entrar, o prefeito nem poderia falar essa dívida não existe mais. É um passivo que já está lá por determinações legais e cabe à prefeitura cobrar. Agora, a terceira coisa, eu acho que ela é a mais importante, Marçal, é não desviar dinheiro público, cara. Hoje nós temos na Prefeitura de São Paulo alguém cheio de suspeitas. Máfia de creche. Teve, cara, uma coisa que eu não acreditei quando eu vi, foi a das armadilhas da dengue. Pode parecer pouco para as pessoas. A armadilha de mosquito da dengue. Pediu um favor, mas... Ô, Guilherme, vamos manter o nível aqui. Eu foco as perguntas, eu estou te entrevistando. Não entra nesse jogo, que eu posso fazer mais perguntas e aí, para manter o nível aí do que a gente combinou, né? Focar no seu perfil, para você, o povo te contratar ou não. Eu sei que às vezes. Mas claro, cara, mas você já tá... falar que eu não vou fazer corrupção e vou combater a corrupção dentro da prefeitura é a principal resposta de como fazer o gasto público ir para o lugar certo, a prefeitura ter dinheiro para fazer as coisas sem mexer R$1 no bolso das pessoas. É importante ter isso em mente. Isso não é baixar o nível, não, é trazer fatos para o nosso debate. Fatos que, inclusive, são públicos e divulgados. Né? Sempre o cargo também tem que receber porrada e tudo, mas a proposta dessa entrevista não é essa. Me dá só a ideia brilhante, porque até agora eu não percebi a ideia do gerar receita sem mexer com o imposto. Tem essa solução ou não? Cara, não existe bala de prata em caixa público, não. Existem medidas que têm que ser tomadas para melhorar aquilo que já tem. E eu citei para você 3 medidas que melhorem. Agora, é importante, Marçal, porque esse diálogo é entre nós dois aqui, mas como você colocou no início da tua fala, esse diálogo também é com mais de 1.700.000 pessoas que apostaram em você, que votaram em você no primeiro turno. E eu sei que muitas dessas pessoas estão cogitando no próximo domingo votar no Ricardo Nunes, até por razões ideológicas e tudo mais. Mas é importante que essas pessoas que estão assistindo a gente agora ou vão assistir a gente depois, saibam que se fizerem isso, vão estar votando em alguém, cara, que é um covarde, que foge de discussão, que foge de debate, que fugiu de estar aqui, que fugiu de perguntas incômodas como essa ao longo de toda a campanha, feitas não só por mim, feitas por você, feitas pela Tabata, feitas pelo Datena, feita por outros candidatos. Então é importante as pessoas terem isso em mente quando forem para a urna no domingo, né? O que você responde de imediato para as pessoas que estão falando que você está copiando aí o estilo do Pablo Marçal? Eu vi algumas notícias, eu tenho um clipe aqui que desde 1º de deixa eu ver, acho que é 1º de abril, já saíram 80.000 notícias, aí fica recebendo o tempo inteiro, eu vi lá, Boulos está copiando as ideias do Marçal. O que você tem a responder sobre isso? Cara, teve uma ideia sua que eu admiti publicamente na campanha e assumi que foi das escolas olímpicas. Sabe por quê, cara? Porque eu não tenho nenhum problema em reconhecer uma ideia boa do meu adversário se ele for adversário político. Isso é ter cabeça pequena. Por exemplo, o Ricardo Nunes, inclusive, acertou numa ideia. Foi uma das poucas coisas boas que ele fez no governo, foi o da faixa azul de motocicleta. E me perguntaram no debate, um jornalista perguntou, você estava lá, o que eu faria? Eu falei, eu vou manter e vou ampliar. Porque eu não tenho nenhum problema em reconhecer ideia boa e não vou ficar com birrinha, porque a ideia é do adversário. Agora, quando falam em dialogar com esse eleitor, em posições que você tinha, nós temos que lembrar uma coisa, Marçal. Quem votou em você no primeiro turno, votou porque não estava satisfeito com a cidade como está. Votou para mudar. E eu entendo a indignação do eleitor que votou em você. Do cara que queria, falou, pô, esse sistema podre que vem desde o Dória, vamos mudar, o Centrão. O que eu estou enfrentando nesse segundo turno é essa mesma turma. O Centrão se juntou para tentar impedir a mudança em São Paulo, que está representada aqui pelos 50 no domingo que vem. É isso que está em jogo. Uma parte da imprensa entendeu, nesse diálogo que eu estou fazendo com o seu eleitor e com a cidade como um todo, uma parte da imprensa entendeu isso como repetição de método e tal. Mas tem uma coisa muito comum.
Eu defendo a mudança e quem votou em você também votou defendendo a mudança em São Paulo. O que é que essa rejeição sua é absurda? O que você acha que é? Umas duas, três coisas que bate na cabeça do paulistano e o paulistano fala assim, não dá para engolir esse cara. Cara, rejeição, ela tem a ver com duas coisas. Tanto a minha quanto a tua, também no primeiro turno. Rejeição tem a ver com tomar lado, e eu nunca tive medo de tomar lado. As pessoas podem me criticar pelo que for. Podem concordar ou discordar das minhas ideias, mas elas sabem quais são as minhas ideias. Eu nunca fiquei em cima de muro, nunca fiquei escondendo, tendo duas palavras. Então, isso é parte da rejeição. Quando você toma lado, toma partido, você ganha de um lado partidários que concordam com você e você ganha do outro lado haters, pessoas que não gostam de você. Isso é da vida, é da política, de quem não vai conforme o vento. Sabe quem tem menos rejeição no Brasil? É o Centrão, porque nunca toma lado e está em todos os barcos. Agora, a rejeição tem a ver com uma outra coisa também, Marçal, que é muita mentira que contam. Né? Quando me atacam de todos os lados, né, inventando mentiras sobre a minha trajetória, sobre as minhas posições, sobre a minha vida pessoal, nem sempre a verdade chega com a mesma velocidade que a mentira. Eu tive esses dias, cara, dialogando com muita gente na cidade inteira. Né? Indo para regiões, dormi na Brasilândia na segunda, depois no Grajaú na terça, em São Mateus na quarta, e fui conversando com as pessoas na rua. Fiz um exercício que não era, sabe, campanha e tal. Era ir lá, chegar na frente da casa da senhora, chegar na praça pública, abordar, ouvir coisa que eu gostava e que eu não gostava. E várias pessoas vieram dizer coisas para mim, falando, pô, Boulos, é porque você nunca trabalhou. Aí eu perguntei, pô, cara, você acha que professor não é um trabalho? E fui falando onde eu trabalhei. Outro dizia, pô, Boulos, porque você invadiu casa. Aí eu dizia, poxa, explicava como é que era a atuação do movimento social e que eu nunca invadi nenhuma casa. E outros iam por esse caminho, você não fez nada como deputado, que é a propaganda que meu adversário está botando na televisão. Eu explicava o que eu fiz como deputado. E quando isso chegava nas pessoas desse jeito, a gente conseguia quebrar a rejeição e virar voto. Tá bom, então me fala uma coisa. Se caso o eleitor falar, não, a gente vai dar uma chance pro cara desse. Vai acabar com as invasões, então. Você pode afirmar isso. Vai acabar as invasões, aquilo que você vai criar algum tipo de política pública, até para aquilo que já está invadido, resolver. Você dá essa certeza pro povo ou não? Sabe por que eu dou essa certeza, Marçal? E já disse isso em outras oportunidades? Pelo seguinte, cara. Eu conheço o movimento social de moradia por dentro. Tive 20 anos lá. Movimento social de moradia só faz ocupação de terreno abandonado, e é importante dizer, não é invadir casa de ninguém, é terreno que está ilegal e por aí vai. Só faz isso quando não tem política habitacional, cara. Eu vou fazer o maior programa de moradia da história dessa cidade. Isso é compromisso meu de vida, não é conversa de campanha. É o que eu fiz minha vida toda. E aí não vai ter ocupação quando você tem o governo trabalhando para ter moradia. Outra coisa importante que você trouxe é das áreas que já estão ocupadas. Cara, periferia, e não é só aqui em São Paulo, não. Periferia no Brasil todo, como o Estado, e aqui eu estou falando Estado em geral, tá? Governo federal, estadual, municipal. Ao longo da história, poucas vezes teve política de moradia. Pega São Paulo, você teve uma imigração de nordestinos, de gente de várias partes do país, foram se estabelecendo. Vinha aqui atraído pela ideia de oportunidade, de ter emprego, de melhorar a vida. Essas pessoas não tinham uma política, elas iam lá, fazendo favela, construindo loteamento irregular. Isso está há muitos anos. Você tem que ter uma política de regularização. E eu vou fazer um programa de regularização fundiária inovador para dar o título de propriedade para essa pessoa, para garantir que é dela, essa pessoa que investiu. Agora tem um último ponto disso, só se me permite, tem um último ponto disso que eu queria mencionar. Para depois, eu vou ser eleito prefeito de São Paulo, para depois você não me cobrar, né, nessa coisa de invasão. Tem um tipo de invasão que tem acontecido em São Paulo e que não tem nada a ver com o movimento social. Essa eu vou ter que combater duro. É invasão de loteamento clandestino ligado ao tráfico de droga nas periferias da cidade. Que os caras vão lá, invadem, desmatam, exploram a pessoa que está lá, o necessitado, a família, vende o lote, ganha dinheiro com isso. Isso está acontecendo hoje debaixo do nariz do prefeito, inclusive com esquema na fiscalização de subprefeitura. Essa aí, cara, bandido que usa o sofrimento do povo para ganhar dinheiro, esses
Se vierem no meu governo fazer isso, não vai ser a mamata que tem sido do Nunes, não. Nós vamos para cima. Educação financeira nas escolas. Aqui na Europa, mais de 70% das pessoas investem, que aprende finanças desde pequeno. Nos Estados Unidos é mais de 50%. No Brasil é menos de 3% do Brasil é investidor. Me explica que tara que é essa que a esquerda, a extrema esquerda tem de não deixar, sempre reprovar, tanto no parlamento como nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, essa questão do ensino financeiro. Você vai apoiar isso? Ensino financeiro na escola pública, para as pessoas ganharem independência? Sem papinho de Cara, política. Resposta... eu não tenho nenhum problema com educação financeira dentro do currículo escolar. Nenhum problema. Né? Nós temos que ver qual é a idade certa para entrar isso, porque a prefeitura cuida desde a creche até o 9º ano. O ensino médio, você sabe, é responsabilidade do Estado. Então, você ter matérias como educação financeira, você ter matérias curriculares como educação ambiental, que é muito importante, ensinar a meninada a fazer reciclagem de lixo, que São Paulo hoje enterra 98% do seu lixo, a partir da escola, para levar isso para sua família em casa. Eu não tenho nenhum problema da gente abrir o currículo e ligar o currículo mais com a vida das pessoas. Hoje, eu como professor vivi isso. O aluno, cara, tem um currículo muito fechadinho ali, que quando ele sai do muro da escola, ele não vai usar mais da metade daquilo que ele aprendeu. Né? É um currículo muito ossificado, muito que não foi alterado. Eu defendo mudanças curriculares para ligar o currículo da escola, que a criança e o jovem aprende na escola, com a vida que ele vive lá fora. Nos próximos 20, 30 anos, mais de 300 profissões vão deixar de existir. Então, assim, eu não vejo a esquerda deixando colocar educação financeira e vice sabonetando a resposta aí. Não tem ensino de empreendedorismo. Não, pô, falei que eu defendo. Foi direto e reto. Aqui não tem sabonete, não. Aqui é papo reto. Se o paulistano falar, ó, vai ser o Boulos, aí você vai colocar educação financeira na escola. Vai ter educação financeira, vai ter educação ambiental. Só o que eu quis dizer para você é que, para mim, a questão não é apenas a educação financeira, é a gente conseguir garantir um currículo mais próximo da vida real das pessoas, o que inclui educação financeira.